Fala vestibulandos que vão fazer agora o Enem Verão 2018. Vejam bem, essa aqui é a nossa segunda dica para esse vestibular maroto que ocorre agora dos dias 9, 10 e 11. Bom, galera, vou pedir para você deixar aquele seu like federal nesse vídeo. Quanto mais likes nós tivermos, mais o YouTube vai recomendar o vídeo. Inscreva-se nesse canal ativando o sininho de notificações, pois as dicas serão diárias. Avise os colegas e vamos para a aula. Pergunta pro Toide é o seu canal que está começando agora. Então, galera, essa é a nossa dica número 2, ok? A dica número 2 vai falar o seguinte, vejam bem, ó. Assinale as alternativas corretas a respeito dos ciclos biogeoquímicos da água, do carbono, do nitrogênio, do oxigênio e da formação de combustíveis fósseis. Galera, esse tópico é da ecologia. Então vamos lá. Vou começar falando de respiração celular, para você entender o seguinte, que ele é um processo metabólico com ganho de energia, que pode ser por via aeróbica, com oxigênio, ou via anaeróbica, sem a presença do oxigênio. A intenção é formar ATP, a moeda energética, chamada adenosina trifosfato. Quando a gente fala de respiração celular, tem que vir uma organela chamada de mitocôndria, exatamente. Organela importante que tem material genético próprio, ribossomos próprios, capaz de realizar a autoduplicação, beleza? Como eu disse, a respiração pode ser do tipo anaeróbia ou aeróbia. Anaeróbia sem uso de oxigênio e aeróbia com uso de oxigênio. A anaeróbia desmembra-se nas chamadas fermentações alcoólica, acética, butírica e lática. Eu vou falar agora da respiração aeróbia, mas a equação da respiração celular aeróbia é esta. C6H12O6, que é o combustível, a glicose, mais o gás oxigênio, que é o comburente, formando gás carbônico mais água e mais energia. Perceba que é uma reação de combustão. Queimamos a glicose, liberamos energia, além de gás carbônico e água, ok? Bom, nós sabemos que a respiração celular aeróbia ocorre em um primeiro momento no citoplasma, na ausência da mitocôndria, e essa fase é chamada de glicólise, quebra da glicose. Logo depois, dentro da mitocôndria, ocorrem as duas outras fases, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Pois bem, a glicólise, que é a primeira etapa, é a quebra da glicose em duas moléculas chamadas de piruvato ou ácido pirúvico, com fornecimento de ATP. Na verdade, produzem 4 ATPs, mas inicialmente na glicólise foi gasto 2 ATPs. A segunda fase ocorre no interior da mitocôndria e é chamado de ciclo de Krebs. O piruvato, quando ele entra, ele sofre uma descarboxilação, perdendo o gás carbônico. Vira acetil, que se liga com a enzima A, e agora eu tenho acetil-CoA, que participa de processos metabólicos, liberando ATP e mais gás carbônico. Já a cadeia respiratória é a fase fundamentalmente importante para a respiração, pois ocorre nas cristas mitocondriais, onde existem várias enzimas respiratórias. Uma delas é a ATP sintase, e é esta fase, é esta etapa chamada cadeia respiratória em que ocorre a maior produção de ATP. Isso se deve ao gradiente de concentração protônico, ou seja, o H+, que fora carregado por NAD, nicotinamida, adenina dinucleotídeo, e o FAD, flavina, adenina dinucleotídeo. Então nós temos o NADH e o FADH2 que carrega os hidrogênios para que forneça um gradiente de concentração e a ATP sintase produza o ATP. Ok? Sobre os ciclos biogeoquímicos, temos que lembrar o seguinte, ocorre o ciclo da água, do carbono, do oxigênio, nitrogênio e do fósforo. Se é ciclo, estamos falando de reciclagem, e isso se refere à matéria. A matéria é reciclada, vestibulando. Energia não é reciclada. Energia é transformada. Começando pelo ciclo da água. O ciclo da água é subdividido em ciclo pequeno da água e ciclo grande da água. O ciclo pequeno da água ocorre sem a participação de seres vivos. E o ciclo grande da água ocorre com participação dos seres vivos. Então vejam bem, quando o Sol aquece um corpo de água e esse corpo aquático evapora, eu estou falando simplesmente do ciclo pequeno, mas a vegetação que absorve a água pelas raízes e depois transpira pela cutícula ou pelos estômatos, então eu estou falando do ciclo grande da água. A soma de evapotranspiração
dá origem a nuvens, que depois precipitam na forma de chuva, fechando o ciclo da água. Sem sombra de dúvidas, o ciclo do nitrogênio é o que merece maior destaque. Vejam bem, fixadores de nitrogênio estão presentes, que são seres procariontes do reino Monera, como as bactérias fixadoras Rhizobium e as algas azuis, ou cianobactérias. Além disso, o ciclo do nitrogênio ele pode ser cobrado na rotação de cultura, quando eu rotaciono soja e milho, e na adubação verde, quando ao lado de plantas de longa duração eu planto uma leguminosa. Vejamos, rotação de cultura. Ao plantar soja, eu favoreço que o solo fique enriquecido por nitrogênio. E ao plantar milho, o milho remove o nitrogênio do solo. Então eu volto a plantar soja. Alternando dessa forma, eu conservo o solo em relação ao nitrogênio. Na adubação verde, preferencialmente eu planto crotalária, que é uma leguminosa, ao lado de cafezais. Desta forma, quando a planta crotalária atinge determinada altura, eu vou fazer o quê? Cortá-la, adubar o solo próximo ao cafezal. As etapas do ciclo do nitrogênio são fixação do nitrogênio, amonização, nitrificação, que corresponde a nitrosação mais nitratação, e desnitrificação. Ok, galera? O nitrogênio gasoso é convertido em amônia com o uso de bactérias Rhizobium, que fazem a fixação do nitrogênio gasoso em amônia. Seres vivos, ao morrer e serem decompostos, ou mesmo as suas excretas, por exemplo, a urina, libera também íons amônio. Os íons amônio da amonização e mais a amônia da fixação vão ser convertidos em nitrito, com auxílio de bactérias nitrosomonas. O nitrito, então, será oxidado em nitrato, com o uso de bactérias Nitrobacter. Esse nitrato é absorvido pelas plantas e o nitrogênio irá entrar ao longo da cadeia alimentar. Mas o excesso de nitrato que está no solo será retroconvertido em nitrogênio gasoso, processo chamado de desnitrificação, com o uso das pseudomonas. Eu vou falar sobre fossilização e combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis são fontes de energias não renováveis. Na verdade, são renováveis, mas exigem milhões de anos. Então, nós classificamos como não renováveis. Para formar os combustíveis fósseis, é necessário que o animal, ao morrer, o ser vivo, ao morrer, consiga escapar do processo de decomposição, para que sua matéria orgânica seja, então, transformada em hidrocarbonetos, formando petróleos e carvões minerais. Ok, galera? Então, combustíveis fósseis é um tópico importante para a questão. Vamos lá? Assinale o que for correto em relação aos ciclos biogeoquímicos e à formação de combustíveis fósseis. 01. O pequeno ciclo da água envolve reações químicas entre moléculas de água e matéria orgânica em decomposição. Não, galera. Ciclo da água, primeiro que não é uma reação química, é uma transformação física. É apenas mudança do estado líquido para o estado gasoso. Errada 01. 2. A respiração celular dos herbívoros é um processo de fixação de carbono. Errado, galera. É um processo de reciclagem do carbono. Quando eu falo fixação do carbono, eu estou falando de fotossíntese e não de respiração celular. Nós temos um erro aqui, beleza? 4. Animais herbívoros podem utilizar diversas fontes de nitrogênio para a constituição de suas moléculas, como o nitrogênio gasoso. Errado, animais não têm a capacidade de usar o nitrogênio gasoso, apenas procariotos que promovem a fixação. Errada 4. 8. As principais fontes inorgânicas de oxigênio para os seres vivos são H2O, água, gás oxigênio e gás carbono. Beleza, galera? Correto. 16. Combustíveis fósseis são fontes não renováveis de energia e são originados através de restos de matéria orgânica de seres vivos que foram soterrados e que ficaram a salvo da ação de agentes decompositores, podendo conservar a sua energia potencial química. 16. Correta, galera. Exatamente. Matéria orgânica transformando em hidrocarbonetos e conservando a energia potencial química. Soma 24. É isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, essa dica número 2. Inscreva-se nesse canal, ative o sininho de notificações e avise os colegas. Prepare-se aqui para o vestibular da UEM Verão 2018. Beijo para vocês. Tchau, galera.